Viva, sejam muito bem-vindos. O convidado de hoje do TDM Entrevista é o presidente da Caritas Portuguesa, Eugénio Fonseca. Muito obrigado por estar connosco. O gosto é todo meu. Quero saudar os ouvintes, todos os macaenses, mas permitam uma saudação especial à comunidade portuguesa aqui radicada. Muito bem. Esta sua visita a Macau é a concretização do restabelecimento das relações entre a Caritas Portuguesa e a Caritas de Macau, 20 anos depois, desde a transferência da administração de Macau, que este relacionamento estava, de alguma forma, adormecido. Começava por lhe perguntar porque é que houve este afastamento durante 2 décadas. É claro que houve esta mudança de contexto político, mas explica tudo. Talvez não explique tudo, mas também não tem uma explicação que se possa evidenciar, porque são... eu também, foi há 20 anos que cheguei à Caritas Portuguesa, desconhecia a estrutura da própria Caritas e apercebi-me que havia uma Caritas com relevância em Macau, e ao ter a iniciativa de criar o Fórum das Caritas Lusófonas, foi o primeiro contacto que fiz com a Caritas de Macau. E tive a percepção de que a transferência para a soberania chinesa não foi a causa da não adesão a este fórum, mas como se percebia que a língua oficial deixaria de ser o português, entendeu a Caritas de Macau, na altura, não integrar esse fórum. O português continua a ser uma das duas línguas Exato, oficiais. mas já não, em termos oficiais, no espaço do Fórum da Caritas Lusófona, entendeu a Caritas de Macau que não faria sentido. Passado estes 20 anos, em maio do ano que acabou, numa conversa mais aprofundada com o responsável da Caritas em Macau, no encontro mundial que tivemos em Roma, fizemos esta reflexão daquilo que historicamente tínhamos em comum, daquilo que poderíamos aproveitar das sinergias de ambas as Caritas e para que esta cooperação pudesse iniciar-se, eu arrisquei convidá-lo a ir a Portugal, que ele aceitou de imediato, e foi nesta primeira visita, em outubro também do ano passado, que se desenhou a cooperação que está a ser agora consolidada com uma visita da delegação da Caritas Portuguesa nestes dias. Muito bem. Em termos de projetos que estão em cima da mesa nesta altura, ainda numa fase de concepção, debate, pode haver aqui alguns projetos em países africanos de expressão portuguesa, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, eventualmente também aqui deste lado do mundo em Timor-Leste. Em concreto, o que é que nos pode adiantar sobre aquilo que está a ser pensado em termos de ação conjunta? O protocolo aponta muito para a capacitação dos colaboradores da Caritas, porque nós estamos numa época de transformação a todos os níveis, nas várias áreas da construção do desenvolvimento, seja ele económico, seja social, causa profundas mudanças em termos humanos. Mesmo nas alterações climatéricas, que também é um tema que está a preocupar bastante a Caritas, e nós temos que apostar na capacitação para estes novos desafios a todos os colaboradores da Caritas. Adianto já que uma concretização deste protocolo vai ser uma colaboração mútua para a formação, em primeiro lugar, realizar-se em Portugal, para o empreendedorismo social no campo da inovação. Encontrei aqui, nestes dias, em Macau, algo muito interessante. A Caritas macaense está atenta às transformações que estão a operar neste território e está ela própria a fazer transformações na sua ação. É isso que queremos em Portugal, onde às vezes o sempre se fez assim e a resistência à mudança é maior,
E na capacitação escolhemos estas 3 cáritas de expressão portuguesa porque estamos certos de que mais capacitados os seus agentes, maior autonomia têm na sua ação. Portanto, a capacitação tanto dos colaboradores da Cáritas da Guiné-Bissau como de São Tomé e Príncipe, nesta fase, com uma candidatura que não foi aprovada ao Instituto Camões, mas queremos insistir até com os financiamentos da Cáritas de Macau e da Cáritas Portuguesa, para que esta formação possa levar os dirigentes das Cáritas destes 2 países a criarem mecanismos para descobrirem, portanto, fundamentos e investimentos endógenos para o seu próprio desenvolvimento. Timor tem uma particularidade que é a proximidade geográfica com Macau, e podendo nós dar uma parte que é a parte da língua, da história que também se construiu em conjunto com Macau, haver uma aproximação maior da Cáritas de Macau com a Cáritas de Timor-Leste. Falando da ação em Portugal, existe também a possibilidade da Cáritas de Macau ajudar no apoio aos desempregados em Portugal, é assim? Nós, como sabe, em Portugal diminuiu bastante o desemprego. Depois da crise tivemos uma quebra de desemprego feliz. Ainda não se sabe bem se foi para um emprego estável, se essa diminuição está a ser feita à custa de trabalho precário. Sim. Mas o que é facto é que temos mais gente empregada, embora também com salários baixos, porque baixou de facto a massa salarial em Portugal. Mas há gente que ficou fora desta possibilidade, pela idade, pela formação profissional que detêm e que não serve agora para as novas tecnologias que são suscitadas pelos empregos gerados. E então nós queremos apostar na criação de autoemprego, e aí estava o apoio a ser possível a conseguirmos, no âmbito deste protocolo, a criação de autoemprego, ajudando pessoas a capacitá-las também para serem trabalhadores por conta própria e depois sermos nós a retaguarda de uma colocação no mercado, que essa é a grande dificuldade, daquilo que esses postos de trabalho vierem a produzir. Claro que tem que ser a criação de postos de trabalho que interessem a Portugal e que interessa também a outros países, porque a globalização do comércio diz muito da sustentabilidade que esses empreendimentos podem ter. Muito bem, vamos falar então da situação destas franjas mais fragilizadas da população portuguesa. Estamos a falar de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, mais de 20% da população em Portugal que, segundo os dados oficiais, vive numa situação de pobreza. E é por isto também que, na sua opinião, já o defende há algum tempo, defende que deve haver um pacto de regime para o combate à pobreza, para a erradicação da pobreza, por exemplo, com uma verba no Orçamento de Estado, uma verba anual e fixa em função do crescimento da economia, para atacar este problema. Já lançou este apelo, também já tem havido vários apelos do próprio Presidente da República, e numa altura em que se está em Portugal a debater o Orçamento de Estado, esta questão, nestes termos, parece não estar a ser ainda levantada, pelo menos a questão da pobreza tem que ser vista com a convicção de que é um flagelo possível de eliminar. Se não tivermos esta convicção, todas as medidas podem ser paliativas. E a questão que se coloca é: queremos de verdade erradicar a pobreza absoluta? Porque há uma pobreza relativa e não é dessa que estamos a falar.
quando se fala dos 20,2% da população que está na pobreza e na exclusão social, porque depois na pobreza propriamente dito são 17,7%. Destes 17,7%, é possível, está demonstrado com uma distribuição mais equitativa da riqueza produzida, que é possível erradicar a situação de carência económica em que se encontram esses milhares de portugueses. Em 10 anos, retiramos da pobreza 500 mil portugueses. Foi bom, mas foi muito tempo para retirar só 500 mil. É possível irmos a uma velocidade diferente. Como? Assumindo todos este problema como um problema nacional. Assumindo que ele condiciona o desenvolvimento integral do país. Que é uma violação dos direitos humanos, que foi a própria Assembleia da República que o declarou como tal. E aqui não devia haver ideologias, mas havia de haver um fim, que era esse de erradicar a pobreza, e depois as forças parlamentares unirem-se e naquilo que é essencial para a eliminação da pobreza, que no fim é uma distribuição mais equitativa da riqueza, como digo, é a aposta na educação mais inclusiva, é a facilidade de acesso aos cuidados de saúde primários, é o dispor de uma habitação condigna, mas não com os preços de renda que se estão agora a praticar, não digo só nas duas grandes zonas de Portugal, Lisboa e Porto, mas que infelizmente já se vai espalhando até pelo interior, que é uma exploração realmente ofensiva face aos rendimentos que as pessoas dispõem do seu salário e, portanto, nestas áreas de intervenção. E depois também, mesmo ao nível, e aí está a política da distribuição de rendimentos, que é naquilo que diz respeito aos impostos. Neste momento, há uma incidência muito forte nos chamados impostos indiretos, que são aqueles que as pessoas não sentem, mas que são pagos todos os dias, sempre que a pessoa vai a qualquer estabelecimento comercial, está logo a ser tributada. E devia haver o consenso de uma tributação maior sobre o capital do que sobre o trabalho. E haver uma redistribuição dos rendimentos da produção realizada muito mais equitativa. Nós sabemos, as estatísticas dizem-no, que há um fosso muito grande entre pobres e ricos em Portugal. E isto deve-se numa das causas... onde a diferença é maior na Europa. E uma das causas tem a ver com os salários que se pagam a gestores de grandes empresas relativamente à média dos salários que são pagos nessas mesmas empresas. Portanto, é convicção de que é possível erradicar a pobreza. Portanto, há exemplos de sucesso? Há países que o tenham feito nestes termos em que defende? Olha, há países em que, por exemplo, um gestor não pode ganhar mais que X salários médios da empresa que está a gerir. E esses países, nesses países que são do norte da Europa, nós temos índices de pobreza muito mais baixos. De algum país que tenha erradicado já a pobreza? Erradicar totalmente não, porque o problema da pobreza não é um problema de um continente, é um problema mundial. Eu não acredito que seja possível erradicar a pobreza em Portugal, só em Portugal, como se criasse ali um oásis no meio do mundo onde existem níveis de pobreza maiores que aqueles que existem em Portugal. Mas tínhamos todas as condições para ter menos pobreza do que aquela que temos. E quanto à pobreza mundial, o mundo está a reclamar
por um novo modelo económico, porque o modelo económico liberal que temos, que aposta muito no lucro e não tanto na valorização das pessoas, e as novas tecnologias que têm as suas virtualidades, mas também têm os seus riscos, apontam para que possamos estar a caminhar para uma sociedade ainda mais desigual do que aquela que temos no mundo. Que avaliação é que faz do pontificado do Papa Francisco nestas questões relacionadas com o combate à pobreza? O Papa tem-se pronunciado muitas vezes sobre o tema e fala muitas vezes também das causas do problema, na questão do sistema económico. Tem havido avanços no pensamento e na ação da Igreja, na sua opinião, nesta área? O Papa Francisco, no tempo que estamos a viver, foi uma estrela que apareceu no mundo e que está a brilhar com uma intensidade muito grande. Não sei se todos estão interessados em acolher o brilho dessa estrela. Digo mesmo em termos internos, dentro da própria Igreja. Este Papa tem-nos dito, não só pela palavra, mas com exemplos, de que praticar uma religião não é apenas ter uma ideologia também, mas é, sobretudo, ter um estilo de vida diferente. E o Papa não só diz as coisas com toda a clareza e tem arriscado ir a temas que sabe que são temas fraturantes no contexto mundial, como as migrações, como o sistema económico, arrisca chamar economistas e quer os economistas mais jovens para em Assis, no próximo mês de maio, o ajudarem a propor um novo estilo de economia para o mundo, e nestes sinais tão claros que tem dado, ele tem sido efetivamente um líder não só para os católicos, mas um líder mundial. Oxalá que não procurem ofuscar o brilho dessa estrela, porque ficaríamos todos numa escuridão mais deprimente e mais perigosa para todos. Acha que em cima da mesa está uma atualização, uma aplicação da tradicional doutrina social da Igreja, ou acha que existe mesmo uma mudança de paradigma da própria doutrina social? O Papa Francisco tem, sobretudo, aplicado o pensamento social da Igreja, desde logo fazendo suscitar temas que foram tratados, reconhecidos e aprovados no último concílio Vaticano II, e que nunca se teve a coragem de os pôr na prática, mas que estão enunciados nos textos conciliares. E depois tem também trazido para a discussão pública outros temas no conjunto do pensamento global da Igreja em termos sociais, o que talvez haja de novo e com uma assertividade extraordinária e com ideias muito claras, com desafios concretos, é aquilo que o Papa tem feito no que diz respeito ao ambiente. A Laudato Si marcou profundamente o magistério deste Papa. Se mais nada acontecesse, já deixava este património extraordinário, que foi pôr os políticos, os governantes, a tomarem consciência dos riscos que correm se não houver um equilíbrio maior no aproveitamento dos recursos naturais. Uma das questões para as quais o Papa tem chamado também a atenção com regularidade é a questão do acolhimento dos migrantes e refugiados. Existe uma iniciativa que foi lançada por iniciativa do Papa, que se chama Partilhar a Viagem, que está a ser também implementada em Portugal através da Caritas. Que ação é esta? Esta ação tem a ver com também a forma de olhar que tem que ser alterada relativamente aos fluxos migratórios.
Há quem se queira aproveitar dos medos que este fenómeno acarreta consigo, porque grande parte dos migrantes hoje são por fuga a guerras fraticidas, por fugas a violências extremistas, que depois têm ramificações noutras zonas do mundo e mesmo na Europa, e com culturas diferentes. E tudo o que é diferente gera medo. Portugal, apesar de tudo, não tem chegado muitos refugiados, tem chegado Mas não alguns. podemos escamotear que existe um certo xenofobismo em latência, que está a ser aproveitado já por alguns. Portanto, ao lançarmos esta campanha do Partilhar a Viagem em todo o mundo, foi para ajudarmos as pessoas a verem que os migrantes não são, de forma alguma, uma ameaça, mas são uma possibilidade da construção do próprio desenvolvimento dos países que escolhem para viverem. Estamos a chegar à reta final da nossa entrevista e gostava de ouvir numa nota, digamos, mais pessoal. Recordava que quando do falecimento do Dom Manuel Martins, escreveu que o antigo bispo de Setúbal, que foi uma figura marcante da história da Igreja Portuguesa, o fez nascer de novo a si e que com ele a sua prática da caridade passou a ser um combate pela justiça e não uma forma de anestesiar a má consciência de um viver egoísta. Acima de tudo, foi ele que me deu a conhecer o significado autêntico e o valor incomensurável da dignidade de cada ser humano. Esta foi uma homenagem muito sentida de um homem que foi marcante no seu percurso pessoal e religioso, espiritual. E foi com a maior verdade que pode ter uma profundeza da alma que eu escrevi isso e continuo a subscrever. Dom Manuel ensinou-me a ver em cada pessoa um ser humano irrepetível que, apesar das condições em que possa estar, tem uma dignidade que deve ser respeitada e defendida, e sendo eu tradicionalmente, porque nasci numa família assim, católico, ajudou-me a ver que o ser católico não é apenas o assumir um conjunto de ritos, mas é assumir um estilo de vida seguindo o testemunho daquele que esteve na origem deste estilo de vida, que foi Jesus Cristo. Numa pluralidade de visão das coisas do mundo extraordinária. Dom Manuel foi um bispo de todos e para todos. E, portanto, foi um bispo verdadeiramente católico. Apesar de muitos o conhecerem como o Bispo Vermelho, foi assim que ficou conhecido nos médias. Não foi só ele a ter esse epíteto, já antes Dom Helder da Câmara o tinha tido, Papa Francisco também já o teve. Acho que é um erro de análise histórica, porque antes de existir o marxismo, porque quando se fala de vermelho, quer se relacionar com o comunismo, já tinha existido, já o cristianismo tinha nascido, e aquilo que estes profetas da Igreja mais não têm feito senão aplicar o Evangelho. Portanto, quem faz isso até desconhece cronologicamente a história. Portanto, e ele costumava dizer que se de vermelho tinha alguma coisa, eram as vestes que lhe deram quando o convidaram a ser bispo. Está inclusivamente a preparar um livro sobre o pensamento e a ação. Não é bem sobre o pensamento, é para deixar para os vindouros acontecimentos que marcaram as nossas vidas em conjunto. Acontecimentos, alguns que têm o seu quê de graça, de ironia, mas também acontecimentos muito sérios, como ter com ele participado no encerramento de uma fábrica que ele tentou, por tudo, deslocando-se ele próprio para impedir que isso acontecesse,
e isso marcou-me de uma forma que ainda hoje parece que ouço as sirenes a tocarem para que os trabalhadores e trabalhadoras abandonassem a fábrica. São estas situações que procuro narrar nesse livro, a que dei o nome Duas Vidas Compartilhadas, e que no próximo dia 20, dia em que ele faria 93 anos, irei apresentar, e tenho a honra de ter como prefaciador o Sr. General Ramalhianos. Muito bem. Eugénio Fonseca, vamos ter de ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu pela oportunidade que me foi dada. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.